Olá, boa noite. Começa agora mais um programa Ideias da Aldeia. E o assunto de hoje é educação. E educação como prioridade é uma estratégia de governo para a Frente Popular. E nunca é demais lembrar alguns fatos históricos para valorizar as mudanças que ocorrem no nosso dia a dia. Por exemplo, em 1999, em relação à educação, o governo da Floresta herdou 3 meses de salário atrasados. A Secretaria de Educação estava com muitos professores pelos corredores do órgão, enquanto salas de aula estavam com falta de educadores, com alunos cada vez mais desestimulados. Hoje, erros ainda acontecem, mas algumas conquistas são visíveis. E para nos auxiliar na análise sobre a educação no Estado, convidamos o secretário adjunto de Gestão na Secretaria de Estado de Educação, Sérgio Roberto. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Dan. Prazer tê-lo aqui no Ideias. Prazer é meu. Sérgio, o Sinteac tem puxado um debate, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação tem puxado um debate a respeito da isonomia salarial. Até que ponto essa reivindicação ela é válida agora em outubro de 2005, quando já houve uma negociação em maio do mesmo ano? Veja só, em primeiro lugar, é sempre importante ressaltar que nós, da Secretaria de Educação, da Frente Popular, acreditamos que as organizações, o movimento social, ele tem sua legitimidade. Então, o fato do movimento social organizar-se, reivindicar, caracteriza-se efetivamente em algo legítimo. Mas nós também entendemos que, por estarmos com a incumbência de sermos gestores da Secretaria de Educação ou gestores de órgãos públicos, do recurso público, do erário público, nós também temos legitimidade para tratarmos as questões dentro de uma lógica e com bastante responsabilidade. Então, veja só, quando o sindicato usa a terminologia isonomia e transforma a palavra isonomia em uma bandeira, uma referência para todas as suas ações, eu penso que isso merece um debate mais aprofundado. Primeiro, veja só, se partirmos do pressuposto de que essa isonomia, a partir da perspectiva colocada pelo sindicato, significa estabelecer uma igualdade de carreira, essa é a compreensão que o sindicato coloca, entre os profissionais da educação e todos os profissionais que compõem o sistema público estadual, nós temos que colocar que o pressuposto da isonomia vem sendo praticado pela Secretaria de Educação desde 1999. Se você analisa as disparidades que existiam no Acre antes de 1999, você vai chegar a números como os que eu posso lhe passar. Um professor com formação superior em 1998, ele recebia R$ 240 de salário e recebia mais 2 gratificações sobre esse vencimento, calculadas sempre sobre a base desse vencimento. Uma gratificação de 20% por ele ser portador de nível superior e uma gratificação de 30% intitulada de gratificação para regência de sala. Ele perfazia, em média, um salário básico de R$ 380. Enquanto um professor perfazia R$ 380, outras categorias, como, por exemplo, técnicos de autarquias, de fundações, profissionais da área da saúde, da segurança, com a mesma formação do professor, já recebia, em média, cerca de 8 a 10 salários mínimos. Então, você tinha salários dos profissionais da educação, como de um professor de nível superior, na casa de R$ 380, e profissionais de outras secretarias recebendo cerca de R$ 900, R$ 800. Quando nós assumimos a Secretaria de Educação e começamos a constituir um novo plano de carreira, a busca pela isonomia começou a se estabelecer. Mas a lógica é que nós deveríamos fortalecer o salário, desenvolvendo uma clara política de valorização do magistério. Então, isonomia para nós não é algo novo, não é uma bandeira. Isonomia para nós tem sido uma referência de ação. Então, se você faz uma comparação entre o salário do professor em 1998 e compara o salário do professor em 2005, você vai ver que boa parte desse pressuposto da isonomia já está estabelecido. Hoje, nós não temos mais uma diferença de início de carreira entre o professor e os demais funcionários públicos. Hoje nós equiparamos as carreiras. Não existe a disparidade de um professor receber R$ 380 e um técnico com a mesma formação
receber 800, 900 reais. O fato, Itan, é que nós entendemos isonomia como algo sistêmico, processual, né? Que não é algo que se estabelece e se implementa de forma abrupta, até porque nós temos limitações. Mas é algo que nós vamos estar construindo. Estamos construindo desde 99, continuaremos a construir a busca por esse processo e certamente consolidaremos esse processo de isonomia entre todos os servidores públicos estaduais, do Estado do Acre, para a partir daí nós podermos ter uma carreira muito bem definida, clara, né, e que efetivamente também seja isonômica nos pressupostos de horário de trabalho, seja isonômica no processo de rendimento, seja isonômica no processo de promoção, de progressão. Então são algumas características que eu acho importante ressaltar. Então só para concluir essa linha de raciocínio, isonomia então não é algo que surge agora. A isonomia faz parte da política de valorização dos profissionais da Secretaria de Educação que nós estamos implementando. Você que tem participado de várias reuniões com os dirigentes do Sinteac, o que eles argumentam, então, para que haja um novo reajuste? É isso que eles estão pedindo agora, nessa mobilização que está agendada para amanhã, sexta-feira? É um novo reajuste, mas já não houve um reajuste passando o piso de R$ 1.200 para R$ 1.400? É essa a análise? O que o sindicato está querendo, o que o sindicato pede é que, porque nós temos o mesmo piso, mas temos carreiras diferenciadas. O que o sindicato está reivindicando é que, na conclusão da carreira, os salários eles sejam isonômicos. Porque hoje, um professor, no final da carreira, ele recebe efetivamente um valor inferior aos profissionais de outras secretarias. Claro que aí tem várias questões que devem ser analisadas. Primeiro que nós buscamos equiparar o salário do professor com de outras categorias que já recebiam muito próximo ou recebiam inclusive perto do que recebem hoje. Elevamos bastante o salário do professor. Você viu uma avaliação clara disso. Em 99 nós tínhamos uma folha de pagamento de 60 milhões. Em 2005, a nossa folha de pagamento atingiu 224 milhões. Isso significa, em média, que nós tivemos um crescimento na folha de pagamento entre 99 e 2005 de 272%. Né? 272%. Isso é um crescimento bastante considerável. Como falei anteriormente, todo esse crescimento ocorre dentro dessa lógica de construirmos um processo de valorização do profissional da educação, nessa busca por uma relação isonômica com os demais servidores públicos. Dentro dessa lógica e desse grande crescimento de 272%, que repercutiu diretamente no salário do servidor, nós ainda não conseguimos estabelecer um princípio de, no final da carreira, pagarmos o mesmo vencimento que recebem os profissionais das outras categorias. Mas aí tem duas questões. Primeiro, nas outras categorias, a tabela que regulamenta a carreira, ela é uma tabela extremamente longa. Então, o salário inicial, ele tem uma diferença para o salário final superior, em alguns casos, a 180%. Então, a diferença entre quem começa e quem termina a carreira é muito grande. Na Secretaria de Educação, nós construímos uma carreira com uma lógica diferenciada. A diferença entre o menor salário e o maior salário é de 60%. Porque nós achamos que temos que ter um bom salário no início da carreira, inclusive para podermos atrair bons profissionais. Que temos que pagar um bom salário para quem está no ápice da sua carreira, para que ele tenha satisfação e contentamento na realização do seu trabalho. Mas que também temos que pagar um bom salário para quem está no final da carreira, para que ele tenha uma aposentadoria digna e decente. Só que, na nossa perspectiva, aumentar o teto salarial não se dá apenas acrescentando mais classes à lógica de carreira estabelecida. Nós temos uma carreira que hoje vai até a letra G. Poderia ser muito fácil pensar o seguinte: não, nós vamos resolver botando a letra G, H, I, J, L, M e assim sucessivamente. Só que isso aí traria grandes problemas futuros para nós conseguirmos dar um reajuste no piso. Porque nós teríamos uma diferenciação grande e um reajuste no piso descambaria
em um grande crescimento do salário final, tornando inviável financeiramente para o Estado. E aumentando a diferença entre E aumentando a diferença entre o menor e o maior. Qual é a nossa lógica? Nós queremos chegar a um teto cada vez maior, mas o crescimento desse teto, ele tem que ocorrer a partir do fortalecimento do salário do conjunto dos trabalhadores. Ele tem que ocorrer a partir do momento em que eu fortaleço o piso salarial, e ao fortalecer o piso salarial, automaticamente, como existe uma diferença em percentuais de uma letra para outra, ocorre um crescimento proporcional desses valores em cada uma das letras que compõem a carreira da educação. O sindicato não entende essa dinâmica, Sérgio? Eu penso que o sindicato ele está trabalhando dentro de uma certa, de forma, digamos que precipitada, porque se ele parte de um pressuposto imediatista de que ele deve resolver esse problema e automaticamente criarmos mais classes na carreira, ele não avalia uma questão importante, que 95% da nossa categoria está enquadrada nas letras A, B e C. Então estão ou no início ou no meio da carreira. E 5% da nossa categoria seria hoje atendida com esse processo. Por isso que o assessor político do governo afirmou em entrevistas que não chegaria nem a uma centena o número de beneficiados com essa reivindicação. Na situação de hoje, nós atenderíamos 65 pessoas. Essa reivindicação do Sinteac hoje beneficiaria 65 pessoas. Porque o sindicato sabe que nós não temos como, já fechado uma negociação em 2005, ele sabe que nós não temos a menor possibilidade nesse momento de darmos um aumento desse teto a partir de um aumento de piso. Porque na negociação de 2005 nós já fechamos o piso. Saímos de R$ 1.200 e fomos para R$ 1.400. Saímos de R$ 400 do professor e do apoio nível médio e fomos para R$ 550. Saímos de R$ 300 do apoio 1 e fomos para 350. Isso repercutiu no ano de 2005, com um acréscimo na folha de pagamento, em cerca de 27 milhões de reais. Então tivemos um acréscimo de 27 milhões em 2005. Então o sindicato sabe que nós não vamos realizar 2 databases no ano só. Ele tem noção disso. Então, se fosse para resolver nesse momento, de forma extremamente imediatista e precipitada, a alternativa que seria um alargamento da tabela, um crescimento da tabela. E essa, na nossa avaliação, é a pior situação que pode ocorrer. Inviabiliza futuros ajustes no piso e cria para nós uma situação quase insustentável, né, de estarmos tendo que pagar aposentadorias com valores para os quais o Estado não tem uma certa reserva financeira. Sérgio, hoje o Estado do Acre tem o maior piso do Brasil? Como que nós poderíamos classificar, comparar com outros estados? Olha, com relação, se eu for fazer uma análise levando em conta piso salarial e horas trabalhadas, nós somos o maior piso do Brasil. Nenhum estado tem um piso salarial de R$ 1.400 para a quantidade de horas trabalhadas que nós oferecemos, né? Nós temos, por exemplo, um contrato de 30 horas. Peguemos um professor que trabalha de 5ª a 8ª série e ensino médio, que são os níveis de ensino que nós vamos centrar como Secretaria de Estado de Educação. Um professor de 5ª a 8ª série e nível médio, ele tem uma jornada em sala de aula, atualmente, de 16 horas de trabalho. Não quero dizer com isso que essa jornada é pouca. Eu não quero dizer que ele não trabalha. O professor trabalha e trabalha muito, né? O trabalho dele é muito árduo. É um trabalho muito que exige bastante desse profissional. Porque, além disso, ele ainda tem os horários de planejamento, de preparação, correção de trabalho. Então, o professor realmente é um trabalhador, ele trabalha bastante. Mas ele tem uma jornada de 16 horas em sala de aula por semana, o que corresponde a 4 horas de trabalho diário em 4 dias. E ele recebe o piso de R$ 1.400. Então, para um turno de trabalho, ele está recebendo isso. Como nós temos uma grande quantidade de profissionais com 2 turnos de trabalho, nós temos efetivamente, hoje no estado do Acre, né, o professor com dois horários de trabalho, ele recebe em média R$ 3.200. Então, esse é o vencimento que nós estamos pagando. Se você for trabalhar outras categorias, com exceção do médico, todas as outras categorias que terminam o teto com 3.183, só podem ter um vínculo.
No caso de um professor com 2 vínculos, de piso, ele já receberia o teto dessa outra categoria, né? Então, o que nós temos que fazer agora é pensarmos que nós desenvolvemos uma política de valorização dos profissionais da educação e só foi possível fazê-lo e crescer tanto, né, a remuneração do profissional da educação, porque a nossa tabela e a nossa carreira ela tem uma lógica. Ela permite que você, ao proporcionar um reajuste, você estabeleça, né, de forma gradativa a todos esses reajustes. E eu acho importante que o sindicato analise essa situação, porque nós podemos cair no campo do imediatismo, o sindicato agir de uma forma extremamente pragmática e esquecer-se de fazer uma avaliação mais a miúde, mais aprofundada, para saber a repercussão dessa reivindicação que ele está fazendo. Sérgio Roberto, nós vamos fazer um breve intervalo, vamos iniciar o nosso bate-papo no segundo bloco, falando a respeito do Pró-Formação, que é uma ação do Poder Público Estadual junto com a UFAC, e também sobre outras coisas que não salário. A educação vai muito mais além do que discutir salário. É só um instante, eu peço a sua paciência, por gentileza. O Ideias da Aldeia volta após o intervalo. Olá, o Ideias da Aldeia está de volta e hoje fazendo uma análise a respeito da educação no estado do Acre. Para isso, nós convidamos o secretário adjunto de gestão da Secretaria de Estado de Educação do Acre, Sérgio Roberto. Sérgio, no primeiro bloco nós finalizamos falando a respeito especificamente das questões salariais. Queria começar esse segundo bloco falando a respeito do Pró-Formação, que é uma ação do Poder Público Estadual junto com a UFAC, que vai formar muitos professores. Eu queria que você desse uma panorâmica a respeito desse programa e o que ele vai representar para o estado do Acre, na educação do estado do Acre. Veja só, nós desenvolvemos 2 ações de formação inicial. Primeiro é importante ressaltar porque nós tiramos como uma estratégia da Secretaria de Educação a valorização do profissional do magistério. Isso ainda em 99, quando organizamos o nosso primeiro plano estratégico. Quando pensamos em valorização, nós pensamos tanto em salários, e aí criamos o plano de carreira, como pensamos em valorização através da perspectiva da formação. E nós percebemos que nós tínhamos uma grande quantidade de profissionais, primeiro, profissionais que eram leigos, principalmente professores de zona rural, e uma grande quantidade de professores com formação de magistério, mas sem a formação superior. Então nós desenvolvemos 2 tipos de ação de formação inicial. Desenvolvemos um programa de formação inicial para capacitar professores de zona rural com ensino fundamental ou com formação de nível médio, mas sem a modalidade normal, que é o magistério, e criamos esse Pró-Formação na área rural, conseguimos desenvolver um curso de formação inicial e formamos cerca de 1.800 professores na modalidade normal, ou seja, com o magistério. Então nós pegamos professores que eram leigos e habilitamos com o magistério para que eles pudessem desenvolver a sua atividade como docente. Esses profissionais, né, agora vão receber também a formação superior. Então, na primeira etapa, oferecemos a formação modalidade normal nível médio. E agora vamos oferecer cursos de formação em licenciatura para os professores da área rural e para os professores dos municípios em que a outra ação que nós desenvolvemos, que foi de oferecer curso superior, ainda não havia chegado a Assis Brasil, Jordão, Porto Walter, Taumaturgo, Manuel Urbano, Santa Rosa. Um outro viés que desenvolvemos de formação foi exatamente que resultou nessa parceria Secretaria de Educação e Universidade Federal do Acre. E aí nós buscamos a formação inicial com licenciatura plena. Trabalhamos então com aproximadamente 4.000 professores que não tinham formação superior.
sendo que para 1.800 professores nós trabalhamos diversas áreas de licenciatura, como História, Geografia, Matemática, Ciências, né, Língua Estrangeira, Educação Física. E em todo o estado formamos cerca de 1.800 profissionais, nessa interessante parceria com a universidade, habilitando-os a desenvolverem ações de docência nessas áreas de licenciatura. Outros 2.000 profissionais nós estamos terminando de habilitar na área de pedagogia. Mas em nível superior. Também em nível superior. 2.000. 2.000. Esses profissionais estarão habilitados efetivamente para atuarem na docência da educação infantil e de 1ª a 4ª série. Então, o que nós estamos fazendo é construindo uma lógica de formação onde nós possamos ter um quadro profissional com professores qualificados, devidamente capacitados e efetivamente regularizados de acordo com o que estabelece a LDB. Isso se constitui, na nossa avaliação, em valorização do profissional. A partir do momento que você o capacita, que você o habilita e que você propiciona a esse profissional acesso a um conhecimento sistemático. Ô Sérgio, desculpa eu te interromper, mas 83% dos recursos da educação, da Secretaria de Estado de Educação, já são gastos com salários. Sim. Correto? Correto. Os outros 17%, perdão, vocês fazem a mágica de obras, novos investimentos, cursos como esse. Isso. A Secretaria de Estado de Educação vai colocar, pelas minhas contas aqui, pelo menos 3.800 professores já com nível superior. Isso. Qual o impacto de uma formação de forma tão massiva assim, em nível superior para os professores, tanto na área de ensino como para a folha de pagamento da Secretaria? Olha, todas as avaliações desenvolvidas pelo SAEB, elas demonstram SAEB algo, é o quê? O Sistema de Avaliação da Educação Básica. Elas demonstram algo extremamente interessante, que os indicadores nos fazem enxergar que o professor com formação e licenciatura, e não poderia ser diferente, ele desenvolve com muito mais eficácia a sua ação de docência. O resultado disso é que, em salas de aula, onde professores com habilitação, com formação e licenciatura desenvolvem a ação de docência, o nível de aprendizagem dos alunos é extremamente superior. Eu não quero dizer com isso que tem professores sem formação que também não desenvolvam de forma eficaz o seu trabalho. Desenvolvem. Mas a perspectiva de dar ao professor um acesso a um conhecimento sistemático, que ele possa efetivamente dialogar com esse conhecimento sistemático que recebe e sua prática cotidiana dentro da escola, é algo que efetivamente proporciona uma melhora nos indicadores da aprendizagem de forma muito intensa. Então, no campo de resultados, certamente nós já começamos a colher os frutos dessa ação de formação. O SAEB de 2003, onde nós conseguimos ultrapassar os estados do Norte, ultrapassar o Nordeste e alcançar a média Brasil em aprendizagem, não é em indicadores, é em aprendizagem, né? A partir de uma avaliação feita pelo SAEB de competências e habilidades dos alunos, já demonstra exatamente o resultado desse programa de formação. Um professor melhor capacitado, melhor habilitado e desenvolvendo com maior eficácia a sua ação de docência. Com relação ao impacto financeiro, nós entendemos isso como investimento. Mas o impacto financeiro, para você ter uma ideia, para 2006, quando nós estaremos formando 2.000 professores em pedagogia, nós vamos ter, só para colocar esses professores como nível superior, numa nova carreira, o impacto para a folha vai ser de 30 milhões. 30 milhões de reais é o que nós vamos gastar. No geral, nós vamos chegar próximo a 58 milhões de reais de impacto em folha de pagamento quando estivermos com todos esses profissionais colocados na nova carreira, que eles alcançarem a progressão para a nova carreira. Então nós achamos que isso se constitui efetivamente em um investimento. Mas não podemos deixar de esquecer que o financiamento da formação desse profissional, ele também requer recurso. Para que nós consolidássemos esse curso com a universidade e fizéssemos o Proformação na área rural, nós investimos cerca de 22 milhões de reais.
O Proformação custou isso? Juntando todo o processo de formação superior e de nível médio e magistério, modalidade normal, nós gastamos já, até agora, 22 milhões de reais. E ainda vamos gastar uma boa quantidade de recursos para formar agora, com formação superior, todos os profissionais, todos os professores da área rural e todos os professores dos municípios que, conforme lhe falei, esse programa ainda não havia chegado. Então, veja só, nós temos uma situação onde cerca de 83% da nossa folha a gente já gasta com o pessoal. Se você fizer uma conversa com populares, com alunos, pais, professores, você vai ver que algo que é muito importante no tocante à educação do Acre, que é fruto de muito, resulta em muitos elogios, são, por exemplo, os grandes investimentos que fizemos em obras, em estrutura, né? Como também em formação. Então, nós construímos escolas como Armando Nogueira, construímos e reformamos escolas dando a elas um padrão básico, né? Investimos em equipamentos mobiliários, nós repassamos dinheiro para a escola, escolas recebem um recurso para se manterem, R$ 35,00 por cada aluno. Nós fazemos um cardápio de merenda escolar, onde efetivamente levamos em conta os pressupostos estabelecidos pela Organização Mundial de Saúde. Para isso, temos que fazer uma contrapartida ao dinheiro que vem do governo federal. Então, todas essas ações de mobiliar a escola, equipar a escola, reformar a escola, investir em formação inicial, investir em formação continuada, desenvolver processo de capacitação para dirigentes de unidades escolares. Tudo isso nós estamos fazendo hoje com 17% do nosso orçamento. Porque 83%, todo o restante do nosso orçamento, a gente paga salário. Ô Sérgio, esse número é muito absurdo quando comparado com outros estados, 83% dedicados a pagamento de salário. Nós achamos... Essa é muito absurdo, que eu digo é grandioso, demais. É bastante grandioso. Esse percentual, nós inclusive pactuamos com o sindicato, não em 83, mas em 80. Nós achamos que devemos estar sempre gastando uma média de 80% com os profissionais da educação. E com 20% é bem razoável de realizarmos investimentos. Se você compara isso com o restante do Brasil, você vai ver que essa média não está colocada. Se você pega, por exemplo, um professor no Rio de Janeiro, um professor com formação superior, com 40 horas de serviço, ele recebe cerca de R$ 550 para trabalhar por 2 turnos, né? Existem um estado como São Paulo, por exemplo, o professor recebendo cerca de R$ 750 para trabalhar com 40 horas. Né? Então, isso estou te falando de grandes estados com grandes arrecadações. Claro que também, Itan, tem uma coisa importante. Nós só tivemos a possibilidade de também realizarmos esse investimento que estamos fazendo em educação, porque nós estamos vivenciando no Acre um aquecimento da economia muito intenso desde 99. O que significa que com esse aquecimento da economia, nós conseguimos ter um grande crescimento da arrecadação do Estado. E não passamos mais a depender única e exclusivamente dos repasses institucionais, como por exemplo de FPE. Então isso fez com que nós tivéssemos um crescimento da arrecadação da educação, já que nós temos um repasse vinculado de 25,5% constitucional. O problema é que nós não podemos pegar a totalidade desse recurso e apenas pagarmos salário, porque senão nós não teremos merenda, não teremos como ampliar escolas, reformar escolas, propiciar formação, investir em equipamento, em qualificação. Então eu acho que é uma questão de trabalharmos com racionalidade, né? Definirmos um percentual para pagamento e valorização do profissional do magistério e efetivamente definirmos um percentual para investimento e manutenção das escolas, né, e das ações a serem desenvolvidas. A partir do momento que a arrecadação cresce e que baixa esse percentual automaticamente de investimento em pessoal, dispara-se um gatilho e repõe-se esse percentual para atingir novamente 80%. Mas sempre mantendo uma margem para que possamos fazer investimentos. Sérgio, eu não posso perder a oportunidade de perguntar, uma dessas ações que você falou que a Secretaria realiza com os 17%, é o programa Dinheiro Direto na Escola, que a escola dispõe de determinados recursos e ela mesma faz esse gerenciamento. Esse programa, quanto tempo tem?
e se tem dado resultados satisfatórios? Nós iniciamos o PDDE em 2000. No ano de 2000, iniciamos uma experiência de repasse de recursos para as escolas. O primeiro repasse nós fizemos com um per capita de R$ 7,00 por aluno. Hoje está em 35. 35. Né? 32, desculpe. 32. 32. O primeiro repasse nós fizemos com um per capita de R$ 7,00 por aluno. O resultado foi tão interessante, com a escola passando a ter autonomia de gerenciamento, que nós resolvemos que a descentralização de recursos e o desenvolvimento de uma política que propicione autonomia administrativa, financeira, pedagógica para a escola é o grande caminho para nós termos um avanço da educação. Então nós chegamos a 16%, né? Posteriormente subimos para R$ 25 reais o per capita, R$ 16,00, R$ 25,00 e agora estamos com per capita de R$ 32,00. O que isso resulta? Primeiro, a escola ela pode discutir internamente suas necessidades básicas. E ela pode discutir internamente quais são as suas estratégias e suas metas. E a partir daí é ela que constrói, né, as prioridades de investimento. Nós não podemos construir prioridades de investimento para as escolas porque efetivamente nós não temos conhecimento das rotinas da escola. Então o que nós estamos passando para a escola é essa possibilidade de, a partir de um diálogo interno, ela construir, a comunidade escolar construir as prioridades de investimento. Então, o que nós temos? A escola define coletivamente, aprova no conselho um plano de ação e, a partir desse plano de ação, ela investe o recurso recebido pela Secretaria de Estado de Educação. Qual é o resultado disso para nós? O resultado disso para nós é que as escolas não têm problemas com falta de material, não têm problemas com falta dos equipamentos básicos que necessita e consegue desenvolver uma cultura que eu acho fundamental de gerenciar, a cultura do gerenciamento. Isso para nós é algo fundamental. Então o diretor não precisa sair de pires na mão. Ele tem um recurso, ele gerencia. Isso gera a necessidade da profissionalização, né, de pessoas na escola para realizar esse gerenciamento. E para nós isso eleva a perspectiva da organização da administração escolar. Esse sistema funciona tão bem no interior do estado como você está falando aqui a respeito. Eu sei que você está falando a respeito da educação em todo o estado, mas no interior essa dinâmica funciona de forma bem harmônica também? De forma extremamente harmônica, inclusive... Mais do que na capital, não? Eu acho que o impacto positivo dessa ação para os municípios foi bem mais forte que para a capital. Porque na capital, o diretor de escola poderia ir até a Secretaria de Educação, como fazia cotidianamente, tentar buscar alternativas para suprir problemas que tinha na sua escola. No caso do professor, do diretor de escola que está no município, ele tinha uma extrema dificuldade. Então, a partir do momento que ele tem acesso ao recurso, e ele não precisa estar nessa constante ida e vinda na Secretaria de Educação, ele tem uma maior autonomia e uma maior possibilidade de desenvolver o gerenciamento da sua unidade escolar. Então, eu penso que o impacto positivo no município foi muito mais forte e intenso do que na própria capital. Sérgio, eu gostaria muito de agradecer a tua vinda aqui. Acho que a conversa foi esclarecedora. A equipe do Ideias da Aldeia fica feliz por tê-lo recebido aqui. Eu gostaria de agradecer pela boa conversa que tivemos, o bom papo, e colocar que esse tipo de discussão é interessante e fundamental para que nós possamos pensar essa lógica de investimento em ensino, em educação, como algo que extrapola simplesmente questões pontuais, como movimentos grevistas, como ações de reivindicatórias de sindicato. Elas são importantes, mas fazem parte de um amplo contexto que efetivamente deve ter na escola o centro do sistema e no aluno, né, o principal ator em quem devemos focar. Então, eu gostaria de agradecer o espaço em nome da Secretaria de Educação. Obrigado mais uma vez. E dessa forma, nos despedindo, fazendo uma análise a respeito da educação no estado do Acre. Até o nosso próximo encontro.